Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos a respeito da Klabin, uma das maiores empresas do Brasil dentro do setor de papel e celulose e que está presente em diversas carteiras recomendadas. Mas será que ainda vale a pena investir nela? Para ter essa resposta, dentro desse vídeo você vai entender como funciona o modelo de negócios da empresa, quais são os seus pontos positivos e negativos para que você entenda melhor se faz sentido ser sócio dela ou não. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. E agora um recado para você que está chegando agora no canal. Já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Klabin hoje é uma das maiores produtoras e exportadoras de papel e celulose do Brasil, e uma parte muito significativa da sua receita vem em dólar, o que traz uma grande proteção cambial dentro do seu modelo de negócios. Por outro lado, é uma empresa bastante cíclica, justamente porque ela está inserida na venda da celulose, que é um produto que tem variação de preço com base no dólar e com base no mercado global como um todo. Então, em alguns momentos, quando a celulose estiver num patamar mais alto de preço, a Klabin vai se beneficiar. Por outro lado, quando a celulose estiver se desvalorizando bastante, a Klabin vai se sair mais prejudicada. Mas ainda assim, mesmo sendo uma empresa cíclica, ela não se sai tão prejudicada assim quando a celulose cai de preço, porque os produtos que ela vende são essenciais, principalmente para a economia brasileira. E tendo acesso a mais detalhes da empresa, o que nós podemos observar? Que é uma empresa que tem 126 anos de mercado, é uma empresa que tem 23 unidades industriais, sendo 22 no Brasil e uma na Argentina, então é uma empresa muito grande, e ela conta hoje com 25 mil colaboradores. Falando mais a respeito da sua capacidade produtiva, nós temos que ela consegue produzir 3 milhões de toneladas de papel e 1,6 milhões de toneladas de celulose. E, evidentemente, toda essa capacidade produtiva faz com que ela tenha uma receita multibilionária. E a gente pode estar observando que de 2009 até 2024, a sua receita saiu de 2,9 bilhões para 19,6 bilhões, uma alta anual média de 13,4%. E como eu falei anteriormente, é uma empresa que tem uma receita muito bem diversificada em duas moedas, tanto no real quanto no dólar. E como você pode estar observando nos resultados mais recentes do primeiro trimestre de 2025, a gente consegue observar que 62% da sua receita veio do mercado interno e 38% veio do mercado externo. E comparando com o mesmo período do ano passado, esse percentual do mercado externo aumentou, saindo de 35% de representatividade para 38%, o que acaba sendo muito benéfico, considerando que a tendência a longo prazo é de sempre o dólar se valorizar frente ao real. Além dela ter uma boa diversificação de receita em moedas, ela também tem uma boa diversificação vindo de alguns produtos e nichos em específico. Então, 36,5% da sua receita vem através da venda de embalagens, 29,7% de celulose, 22,7% de papel cartão e 11,2% de container board, que é um outro tipo mais específico de papel cartão. E como eu falei anteriormente, os produtos que a Klabin vende acabam sendo essenciais, então mesmo que o preço da celulose ou o preço do mercado do papel diminua ou do papelão, ainda assim ela vai conseguir vender bastante, e a gente pode observar isso através da destinação das suas vendas, onde 67% é para o setor alimentício, 13% para bens de consumo, 12% para outros setores e 8% para construção. E você pode estar observando nessa outra imagem que ela tem uma participação de mercado muito relevante em todos esses 4 segmentos que você está observando, o que traz muita solidez para o seu negócio. Por outro lado, apesar dela ser uma empresa muito grande, com uma receita muito elevada, ela precisa sempre de muito dinheiro para conseguir expandir as suas operações, para aumentar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, ganhar muito dinheiro. Para que isso na prática possa ser possível, ela precisa captar muito dinheiro através de empréstimos e financiamentos bancários. Então, no curto prazo, em alguns momentos, pode ser que a empresa reduza bastante o seu lucro e reduza também a distribuição de dividendos, para que no longo prazo ela consiga crescer as suas operações e, consequentemente, aumente ainda mais a sua capacidade produtiva e faça com que você receba mais dividendos e veja também as suas ações se valorizar. E fazendo uma análise um pouco mais detalhada em relação à sua dívida, o que a gente consegue observar? Pegando então a dívida total da empresa, a gente observa que 1,7 bilhões dessa dívida é de curto prazo, sendo a maior parte em moeda estrangeira. 35 bilhões da sua dívida é de longo prazo, o que é muito benéfico, porque ela vai ter tempo para pagar essa dívida, sendo que a maior parte também é através da moeda estrangeira.
No total, a sua dívida bruta é de 36,9 bilhões e a sua dívida líquida, que pega o quanto ela deve no total e tira o quanto ela tem na conta, é de 30,4 bilhões de reais. Ainda assim, é uma dívida bastante elevada, considerando o caixa que ela tem e considerando também a sua capacidade de gerar dinheiro em cada um dos anos. Mas é importante destacar que, além da gente olhar a dívida total da empresa e comparar com o quanto ela tem na conta, é importante avaliar qual que é o prazo de pagamento e também qual que é a taxa de juros, porque dívida por dívida não significa muita coisa. Imagine que hoje, por exemplo, você pegue e faça um financiamento imobiliário de um imóvel de 500 mil reais e você dá de entrada 250 mil. Vai constar que você financiou 250 mil reais e a dívida que você tem é nesse valor. Só que na prática, muitas das vezes, essa dívida está parcelada em 10, 20, 30 anos com uma taxa de juros muito pequena e o mesmo se aplica também à empresa Klabin. Como você pode estar observando, pegando os dados do primeiro trimestre de 2025, a taxa da sua dívida na moeda local é de 10,8%, o que é uma dívida muito controlada, e o custo da dívida na moeda estrangeira é de 5,7% ao ano e tendo como um prazo médio para pagamento de 88 meses. E observando também o cronograma do pagamento dessa dívida, o que a gente consegue observar? Que ela vai ter que pagar muito pouco da dívida em 2025, 2026 e 2027, o que vai gerar para ela uma folga financeira para gerar muito caixa, para que em 2028 e 2029 ela pague sim um montante muito elevado. Depois disso, de 2030 até 2033, ela vai pagar muito, muito pouco e tem também um residual da sua dívida distribuído entre 2034 e 2039 e também entre 2040 a 2049. Então, mesmo que ela tenha uma dívida bastante elevada, ela tem um cronograma muito saudável e também um custo da dívida muito atrativo. E agora chegou o momento de entender melhor quais são as perspectivas em relação aos dividendos e também ao potencial de valorização da empresa, para que você consiga verificar na prática que ela não é uma ação para todo mundo. Primeiramente, vamos falar a respeito dos dividendos, onde a gente vai avaliar dois pontos diferentes. E vamos começar falando a respeito dos dividendos. O primeiro dado relacionado a dividendos é o histórico do seu dividend yield, que mede o quanto a ação pagou de dividendo por ação pelo preço mais recente da ação. E o segundo dado é simplesmente o crescimento da distribuição de dividendos para que a gente possa verificar se ela conseguiu aumentar ou não a distribuição. E vamos começar falando do histórico do seu dividend yield, como você pode estar vendo agora na sua tela. Pegando a média dos últimos 10 anos, ela tem um dividend yield na casa dos 4%, comparando com o dividend yield atual de 6,1%, nós temos que esse patamar atual está 52,5% acima da média. Mas mesmo que ela tenha uma média um tanto quanto razoável, a gente consegue perceber que em diversos momentos o dividend yield despencou. Então, entre 2015, 2016 e 2017, e também entre 2020 e 2021. E muito disso se deve ao fato dela ser uma empresa que precisa de muito dinheiro para expandir as suas operações, é uma empresa também muito endividada, então no curto prazo vão existir diversos cenários onde o dividendo que ela vai pagar para você vai acabar sendo reduzido, então é importante que você tenha isso em mente. Não é uma empresa que vai ter uma média de sempre 5, 6, 7% ao ano, todo ano. Em alguns momentos ela vai pagar muito dividendo, em outros momentos ela vai praticamente pagar quase nada. O próximo dado é a quantidade de dividendos que a empresa pagou ano a ano. E o que a gente consegue observar a partir disso? Que ela saiu de um dividendo de 380 milhões em 2015 para 1,78 bilhões em 2024, o que significa que ela apresentou um crescimento na sua distribuição média de 18,8% ao ano. Então, mesmo que ela não tenha consistência nos dividendos, ainda assim, ela vem conseguindo apresentar um bom crescimento justamente porque ela vem aumentando o seu investimento nas suas operações, gerando mais lucro e, consequentemente, podendo pagar ainda mais lá no futuro. Agora, falando em relação ao potencial de valorização, pelo fato da Klabin já ser uma empresa grande, não tem muito para onde ela conseguir crescer. Tanto assim, mesmo que ela invista em mais unidades industriais, mesmo que ela pague altos dividendos, ainda assim as suas ações dificilmente vão conseguir se valorizar a um patamar muito elevado. E a gente já vem conseguindo perceber a lateralização das suas ações através simplesmente do seu histórico, que considera, como você pode estar vendo, a alta das ações e também a distribuição e o reinvestimento dos dividendos. Então, pegando as ações da Klabin de 2016
até 2025, basicamente elas não conseguiram se valorizar justamente porque já é uma empresa muito grande. Então é importante você ter em mente que o investimento na Klabin é um investimento pensando a muito longo prazo. Falando agora sobre os riscos da Klabin, nós temos o primeiro, que é o principal, que é o risco cambial, porque é uma empresa que tem uma parte significativa da sua receita em dólar, mas também uma parte significativa da sua dívida também está em dólar. Então, num cenário onde o dólar sobe e as suas vendas no exterior acabam diminuindo, ela vai acabar se saindo muito prejudicada, então é importante que você sempre acompanhe esse fato. O segundo risco é a volatilidade no preço da celulose, o que vai impactar diretamente no resultado da empresa no curto prazo, e como você pode estar vendo, o preço desse produto acaba variando bastante em dólar, além de você considerar também a variação do dólar, que é o risco número 1, acaba impactando diretamente no resultado da empresa, na sua receita e também no fato dela conseguir gerar um lucro mais elevado. E o segundo ponto é que ela exige muito dinheiro para conseguir crescer, diferentemente de outras companhias que vendem, por exemplo, serviços na internet e que não exigem tanto assim de dinheiro para expandir as suas operações. Isso não se encaixa muito bem no caso da Klabin, porque ela vai precisar de muito capital, muito dinheiro para conseguir expandir as suas operações, o que pode ser um ponto negativo pensando a longo prazo. E considerando tudo isso que eu falei em relação à Klabin, quando que pode fazer sentido você adicionar ela na sua carteira? Vai fazer sentido se você pretende e deseja ter uma ação de qualidade, de uma empresa de qualidade dentro da sua carteira, mas que é uma empresa cíclica e você precisa estar ciente desse risco, e que também a longo prazo tem como tendência ter uma rentabilidade mediana. Dificilmente a Klabin vai conseguir render 15, 20% ao ano pensando em 10, 20 anos. É uma empresa que vai ter um crescimento cada vez menor, porque a empresa já está muito grande. E, evidentemente, ela não vai fazer sentido se você está buscando uma previsibilidade de receita, de lucro e também da distribuição de dividendo. Vai fazer mais sentido você buscar por outro tipo de empresa. E agora um recado para você que quer aprender a investir no mercado de ações e quer ter mais clareza para saber onde investir. Eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer isso tudo na prática, para que dessa forma você invista o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno, sem que você precise ficar horas e horas estudando e analisando ações. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona a Klabin e quando que pode fazer sentido ou não ser sócio dela. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.